Eu quero só citar aqui umas duas palavras. O apóstolo Paulo, certa vez, ele subiu em Jerusalém, depois de 14 anos, passaram-se 14 anos, por uma revelação ele foi a Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele levou com ele o Tito e o Barnabé. E eles ficaram num local ali reservado entre os três, lá em Jerusalém. Mas ele notou que Pedro, Tiago, João e outros vinham sondar eles. Sondar pelos buracos ali de alguma parede ou de janela, alguma coisa, eles vinham sondar a intimidade de Paulo com Tito e Barnabé, como que era a vida deles. E Paulo reclama também e diz lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 3, que Tito era gentio, ele era grego e era um gentio. E por intermédio de Tiago, de Pedro, João, fizeram a circuncisão em Tito. O Tito se circuncidou. Você vê o que é a lei? Você vê o que é a lei? Às vezes você tem na sua casa um parente que é de uma igreja evangélica aí, que diz evangelho, que é de lei. Ele é indominável. A pessoa é indominável. Você pode falar da graça, você pode falar de todas as maneiras, mas ele é da lei mesmo e não tem jeito. Já é um apostatado na lei. Então Tito, sendo grego, era gentio, grego é gentio. Está escrito ali em Gálatas 4:3 que, mas nem ainda Tito, que estava comigo, Paulo disse, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Você vê o que é a força da lei? A força da lei numa pessoa. Uma pessoa que não tem conhecimento aí profundo. O Tito era grego e era um gentio. Mas Pedro, Tiago, João, visitando eles ali, sondando a vida deles. Se eu for numa festa, as pessoas falam, nossa, olha como vocês... Olha lá, pastor para pastora está aqui numa festa. Onde se viu isso? E se a gente não vai, eles falam, puxa vida, nem para vir aqui eles podem sair para vir. Então, de todas as maneiras, nós temos o carimbo. Eles carimbam a gente, como aconteceu. Só que nós temos um conhecimento bíblico, na graça de Deus, que isso não afeta, não atinge. Eu não sou atingido por religião alguma, não sou atingido por palavra alguma, não sou atingido por ninguém, porque eu já fui lavado por Cristo no sangue de Jesus, e Ele já pôs na minha mente toda a sabedoria, todo o conhecimento espiritual, por isso é que prego. Mas então você veja bem que ali eles circuncidaram Tito, depois da ressurreição de Jesus. Você vê como é que é? Depois que Jesus já havia cumprido toda a lei, circuncidaram Tito, ainda cumprindo lei, em cima de um gentio. Mas Paulo diz, isto por causa, no versículo 4 de Gálatas 4, ele diz, mas isto foi feito, sabe por quê? Por causa dos falsos irmãos. É isso aqui que eu gosto. Por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente, olha, maliciosamente, secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. O que é isso? Você vê, fizeram isso com o Tito porque eles vieram, intrometeram, olha lá, falsos irmãos. Paulo diz, eram falsos irmãos, o Pedro, Tiago, João, falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente, olha, maliciosamente. Eu sempre estou falando, se eu perceber que tem pessoa
lidando comigo com malícia, você pode saber que eu oro a Deus para tirar de perto de mim. Porque a malícia é diabólica. Que olha lá, intrometeram secretamente, maliciosamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, quer dizer, para ver se encontrava algum erro entre eles, para depois sair falando mal. É o nosso caso, nós temos a nossa vida de uma forma privada. Por quê? Se a pessoa vê a gente na rua, fala, olha lá, está andando na rua. Se vê você entrando num bar, numa lanchonete, fala, olha lá o pastor. É os ignorantes, é os falsos irmãos. Quantos falsos já tiveram junto conosco, né? E saíram desse jeito aqui, depois nos colocando em servidão, entendeu? Mas Cristo é conosco, Cristo é conosco. Depois Paulo continua falando no versículo 5, assim ele diz, aos quais nem ainda por uma hora cedemos, aqui é que eu sou desse jeito. Fala mal de mim, fala mal de mim. Até muitos próximos não gostam do meu jeito. Muitos próximos de mim não gostam do meu jeito por causa disso aqui, ó. Por causa dessa frase aqui, ó. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse. Então, se você se sujeitar, sua mãe, seu pai, seu tio, seu filho, seu parente, seu colega, seu vizinho, aqueles que estão em volta de você, você sujeitando a ele, você está usurpando a Deus, porque Ele te chamou para você não se sujeitar a nada mais. Você é chamado para você não se sujeitar a nada. Eu não me sujeito mesmo. Eu já sou assim. Vocês já me conhecem, vocês já sabem o meu jeito. Eu não sujeito a nada. Eu só me sujeito a Cristo Jesus. E Paulo diz, aos quais, os quais eles, né? Nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Paulo diz que nem um pouco nós se sujeitamos a eles, a Pedro, Tiago, João, jamais, e qualquer outro falso irmão que tiver no meio. Eu não me sujeito mesmo. Aqui tem que ser daqui, porque o Evangelho tem que partir de mim. Já partiu de Cristo em mim, de mim para lá. Agora, a pessoa que quer que eu vou se sujeitar a ele, eu não vou, de jeito nenhum. Porque se eu me sujeitar a tal pessoa, o Evangelho não está sendo pregado devidamente como é preciso ser pregado por mim. É como Paulo diz, ainda por uma hora não cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça. A verdade do Evangelho permaneça, porque qualquer um que vir querer que eu me sujeito a ele, eu não vou me sujeitar a ele, quer dizer, ele vai falar, pô, esse cara ou é ruim ou ele está dentro da palavra. Então o Evangelho não pode ser falsificado por um pregador. Então, se os pregadores que existem por aí, eles se sujeitam à política, se sujeitam a votar nisso, votar naquilo, votar contra o próprio povo, contra os próprios membros da igreja deles, eles, o que eles são? Falsos pregadores, sujeito a dinheiro, sujeito a cargo, sujeito a qualquer outra oferta mundana, e não é sujeito ao Evangelho. Porque quem é sujeito ao Evangelho não é sujeito a nada mais. É o Evangelho, é Cristo é o Evangelho. É o pregador, é isso aí. Por isso eu deixo essa palavra aqui com você, que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, você aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Olha, pense bem nisso. Se você está se sujeitando a esquema do mundo, a esquema de religião, a esquema de muitas pessoas apostatadas já de Cristo Jesus, se você estiver se sujeitando a eles, você também é um falso com Cristo Jesus. Há uma mudança a ser feita sobre isso. Meu muito obrigado a todos vocês. E em nome de Jesus, eu suplico a graça, Pai.
Pela graça somos salvos. E essa graça veio do Senhor a nós. E eu suplico, meu Deus, que o Senhor visite a todos. Visite aos irmãos da igreja, todos aqueles que ainda não vieram aqui para falar na rádio, os irmãos da igreja. Visite os parentes deles. O Senhor que sabe quem é do Senhor e quem não é. Eu estou aqui pedindo para em favor até do ímpio, conforme a tua palavra pede, meu Pai. Orando, pedindo, suplicando. É no teu nome. Não há um outro nome a não ser o seu. É no nome do Senhor que eu estou pedindo. Queima essa doença, queima esse tumor, queima esse mal, queima essa dor, em o nome de Jesus. Tudo está desfeito no sangue de Jesus.